Olá, pessoal do Ensina Radiólogos. Estamos hoje aqui com mais um Falando em Radiologia. O nosso tema de hoje ele é bastante pertinente porque envolve toda a categoria dos técnicos e tecnólogos em radiologia. É uma dúvida que todo mundo tem, é um assunto em alta no país hoje no momento, que é a tão sonhada aposentadoria. E para falar disso, nós convidamos a doutora Maria Lúcia. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário e se dispôs a vir aqui conversar com a gente para esclarecer algumas dúvidas importantes, né, que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, mas é difícil achar essa resposta. Então, tudo bem, doutora? Tudo bem. Um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu. Então, uma pergunta que sempre me fazem, os colegas fazem, alunos fazem, é o que é aposentadoria especial? O que é e quem tem direito a essa aposentadoria? A aposentadoria especial é uma aposentadoria por tempo de contribuição, só que com um tempo reduzido. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem um prazo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para os homens. Já no caso da aposentadoria especial, que tem esse tempo reduzido, ela vai ser sempre de 25 anos, tanto para homem como para mulher, o tempo de contribuição. Para ter direito à aposentadoria especial, eu tenho que estar exposto a uma nocividade no meu trabalho. Tá? A nocividade é que vai me dar essa aposentadoria especial, que pode ser até menor que 25 anos. Ela pode ser 15 ou 20 anos, em alguns casos de alta nocividade. No caso da radiologia, são 25 anos. Certo, certo. Então, só para o pessoal entender, o que a lei chama de nocividade para nós, então, é a radiação ionizante. Exatamente, é a radiação, que vocês estão expostos no dia a dia de vocês. Essa exposição é que dá o benefício de se retirar antes de se adoecer, para proteger a sua saúde, a sua integridade física e ter uma aposentadoria sadia. Bom, então, se eu entendi bem, técnico, tecnólogo em radiologia, ele se encaixa nesse perfil. Existe algum momento em que ele não se encaixaria nesse perfil de aposentadoria especial? Ele se encaixa se ele estiver exposto a essa nocividade. Por exemplo, se ele tem o título, mas ele não exerce a atividade em si, ele não vai ter direito a essa aposentadoria especial. Não é o título que dá a ele, de técnico ou de tecnólogo, o direito de sair antes do mercado de trabalho. O técnico ele tem que estar exposto à radiação ionizante. Se ele não estiver exposto, não há prejuízo à saúde nem à integridade dele. Então, ele não faz direito à aposentadoria. Então, ele pode ser o técnico e não trabalhar na área, por exemplo. Trabalharia numa sala muito longe, só vendo imagens, nunca indo até o local onde teria radiação. Aí o PPP dele, o que é o PPP? É um documento que ele usa para a aposentadoria, é o perfil profissiográfico previdenciário dele, não vai constar que ele está exposto à radiação ionizante. Se ele não estiver exposto, ele não vai ter direito a essa aposentadoria mais cedo, ou seja, aos 25 anos. Bom, então o PPP ele é um documento essencial para o profissional. E esse documento, como ele consegue esse documento? O PPP, por lei, ele deve estar sempre sendo feito para cada funcionário dentro da empresa, isso para todas as empresas. E aí esse PPP ele tem que ser feito anualmente, todo ano ele é atualizado pela empresa, ele se baseia no laudo técnico, que é o LTCAT, que ele é uma fotografia daquele LTCAT para aquele funcionário na função dele, e ele tem que estar ali sempre pronto na empresa. Para quando? Para quando o empregado solicitar, porque ele acha que completou o tempo dele, ele pode solicitar. Caso ele saia da empresa, a empresa tem a obrigação de, na rescisão contratual, entregar uma via desse PPP para ele. Então, ele pode pedir durante o contrato de trabalho, sempre que ele for necessário para ele for entrar com um pedido de aposentadoria, ele for usar esse PPP, ele pode pedir até para guardar, ele pode pedir uma vez por ano, ele pode pedir para a empresa. Mas ao sair, a empresa tem a obrigação de entregar na rescisão para ele uma via desse PPP, porque ele vai usar isso
quando for aposentar. E ele deve guardar este documento. Então, para o pessoal entender, esse documento, então, ele vai ser um descritivo ali de todas as funções, do que como técnico trabalhou, qual foi a função dele, é isso? Exatamente, ele aparece lá, qual é a nocividade, aonde ele estava exposto, por exemplo, no aparelho, ele trabalhava no aparelho de raio-x, vai aparecer o aparelho de raio-x no período de tanto a tanto. Vamos dizer que depois ele não trabalhava mais no aparelho de raio-x, mas trabalhava em outro aparelho que também tinha radiação. Vai aparecer o período de tanto a tanto nesse outro aparelho e vai descrever exatamente a atividade que ele fazia, e essa atividade deve ser habitual e permanente. O que é habitual e permanente para a lei? Habitual e permanente é aquela que não está dissociado da minha função. Se a minha função é tirar o raio-x de uma pessoa, mesmo que eu vá tirar raio-x uma única vez por mês, aquela função não está dissociada da minha atividade. Então, vai constar no meu PPP como permanente e habitual, porque não está dissociado do meu cargo naquele emprego, naquele momento. Então, isso tudo vem ali, além de vir quais são os EPIs que eu uso. E o EPI sempre vai aparecer, a empresa sempre vai colocar que o EPI é eficaz. Mas, na verdade, nós sabemos que nem sempre o EPI é eficaz. Ou na maioria das vezes, ou pode-se dizer sempre, né? Não posso dizer sempre, mas quase sempre o EPI não é eficaz. O INSS, olhando e vendo que apareceu como EPI eficaz, ele tenta afastar a aposentadoria a aposentadoria especial. Porém, há um julgado que foi feito para ruído pelo Supremo Tribunal Federal, em que ele considerou para ruído não existe EPI eficaz. E cabe à empresa ou ao INSS provar para as outras atividades que aquele EPI ali é eficaz. A empresa coloca que é eficaz. Mas será que ele é mesmo? Será que ele não está com data de vencimento válido? Será que ele realmente protege 100% esse funcionário? Essa prova não é do empregado. Vai constar que é eficaz? Vai constar. Quem colocou aquilo não foi empregado, foi o empregador. Então, a prova é do empregador ou do INSS. Se ele não conseguir aposentadoria, porque o EPI é eficaz junto ao INSS, busque o judiciário, que no judiciário, com certeza, ele vai conseguir afastar essa eficácia desse EPI e vai conseguir a aposentadoria especial. Bom, pelo que eu estou entendendo, eu acho que o pessoal vai estar entendendo assim também, não é fácil aposentar pelo regime especial. No primeiro instante, não. Não há interesse do INSS nessa aposentadoria, Márcio. Sabe por quê? Porque é uma aposentadoria em que eu retiro uma mulher 5 anos antes do mercado de trabalho e um homem 10 anos, que todos vão sair aos 25 anos, pelo menos. E o que vai acontecer? Ela vai ter essa pessoa vai ter uma aposentadoria sendo 100% da média dos 80 maiores salários de julho de 94 até a data da entrada do requerimento ou até o deferimento da aposentadoria, que ele pode puxar, o que a gente chama data da entrada do requerimento, chama-se DER, a sigla. Uhum. A gente pode puxar a DER para o dia em que a gente está presente no INSS, porque conseguiu mais alguns valores a mais para melhorar essa média. Então, a média dele vai ser 100%, ele não tem fator previdenciário, que é uma pessoa, quando ela sai na especial com 25 anos de tempo de contribuição, se ela começou a contribuir com 20, com 45 anos, ele já está se aposentando. Maravilha, né? E aí com 100% da média dele. Para o INSS, isso é péssimo. Embora a empresa tenha contribuído para isso, embora tenha custeio para tudo isso, não há interesse do INSS. Ele está tirando alguém do mercado de trabalho que poderia continuar contribuindo. Entendi. E vai estar passando a receber. Então, a aposentadoria especial chegou-se até a falar que ela tinha acabado. Surgiu um assunto que não existia mais por volta dos anos 2000. As pessoas falaram, não existe mais especial, de tão difícil que era de se conseguir. Mas os advogados previdenciaristas começaram a se especializar muito nessa área, estudar muito, e
a buscar o judiciário, a fazer a defesa e a conseguir o que não se conseguia no balcão do INSS no judiciário. E conquistar a aposentadoria de várias categorias que não conseguiam. E tudo isso fez o quê? Voltar as pessoas a acreditar que existe. Ela nunca acabou. A aposentadoria especial, ela vem numa previsão legal desde 1964, de formas diferentes, mas ela sempre existiu. A forma anterior, até 95, era mais fácil, que bastava ser técnico em radiologia ou tecnólogo e eu já estaria aposentado na aposentadoria especial, desde que eu trabalhasse em algum lugar em que eu tivesse a carteira anotada como técnico, como tecnólogo, independente de eu estar exposto a um agente nocivo. Eu poderia trabalhar no administrativo e estar registrado como técnico em radiologia, eu teria aposentadoria. Depois de 95, exige que eu esteja exposto a essa nocividade, ou seja, eu tenho que estar exposto à radiação ionizante. Então, dificultou, e isso vai estar... Como que eu vou provar que eu estou exposto? Pelo PPP. E o PPP, ele é feito pela empresa, é obrigatório, é um documento obrigatório, e ele baseia-se totalmente no LTCAT, que é um laudo que é feito pelo engenheiro ou pelo médico, tá? Ambos do trabalho, e a empresa tem que renovar essa documentação sempre que há alguma modificação dentro da empresa. Normalmente a empresa refaz esses LTCATs a cada ano. E o que está constando ali para o técnico em radiologia vai ser copiado igualzinho no meu PPP. Então, eu quero saber o que vai ter no meu PPP, é só eu olhar o que um técnico de radiologia faz nesse LTCAT da empresa para a qual eu trabalho. Certo. Então, com relação ao tempo, são 25 anos e sempre uma outra dúvida que aparece. Quando a pessoa ingressa na radiologia, na maioria das vezes ela já tem algum tempo de contribuição antes, numa outra função, não insalubre, não especial. Esse tempo anterior, antes da radiologia, ele vai somar e de que forma? Então, todos os tempos são somados, mas eles têm pesos diferentes. Se eu sair na aposentadoria especial, eu tenho que ter trabalhado 25 anos em atividade nociva à saúde ou à integridade, tá? Se eu não trabalhei esses 25 anos nessa atividade, eu vou poder sair também por tempo de contribuição, mas só por tempo de contribuição, não na atividade especial. Como é feito? Vamos dizer que você, Márcio, tenha trabalhado 10 anos num comércio, por exemplo. 10 anos você trabalhou no comércio, você tem 10 anos de carteira anotado num comércio como comerciante lá. Depois, os últimos 15, você trabalhou como técnico. Eu não posso pegar 10 com 15, 10 é comum, porque quem trabalha no comércio é comum. Com 15 do técnico em radiologia, que está exposto à radiação ionizante, e somar e dar 25 e está saindo. O que a lei permite? A partir de 95, a lei permite que esse tempo que eu trabalhei numa atividade especial, para a mulher, seja multiplicado por 1,2 e somado aqueles 10 anos anterior. E para o homem, multiplicado por 1,4 e somado naqueles 10 anos anteriores. Por que para a mulher 1,2 e para o homem 1,4? A mulher 1,2 porque ela sai com 30 anos na aposentadoria por tempo de contribuição. E o homem é 1,4 porque ele sai com 35 anos. Vai ser também a média dos 80% maiores salários de julho de 94 até a data da entrada do requerimento ou até a data em que eu fui ao INSS, vai chegar a ser um valor. E aí aplica-se o fator previdenciário. O fator previdenciário, para quem tem menos de 60 anos, nem 60, 65 anos, ele é terrível. Ele chega a diminuir essa média 50%. Então, o seu salário-benefício, que na aposentadoria especial seria 100%, eu manteria um salário-benefício razoável. Imagina se você tiver 51, 52 anos, será a metade.
Então, se eu tive uma média que eu consegui chegar a R$ 5.000, vamos dizer, se eu tenho 52 anos, eu vou ter 2.500. É o fator previdenciário exatamente para que eu não saia do mercado de trabalho, ele é aplicado. A não ser que eu somando o meu tempo de serviço, lá, anos, dias e meses, e a minha idade, anos, dias e meses, eu consiga chegar a 85 pontos ser mulher e a 95 pontos ser homem. Aí é igual a especial. Eu não tenho fator previdenciário, é só a média dos 80% maiores salários de julho de 94 até a entrada do requerimento ou até a data em que eu fui ao INSS para pedir essa aposentadoria. Deixa eu ver se eu entendi. Então, para a pessoa que ela começou mais tarde nessa área da radiologia, o ideal seria não ter pressa em aposentar. Se ela não tem o tempo todo de especial, se eu não tenho o tempo todo de especial para sair, porque eu comecei na radiologia depois de 10, 15 anos em outra atividade não especial, e eu sou novo de idade, não compensa sair. É preferível eu ficar os 25 anos, esquecer aqueles 10 anos que eu tinha na outra atividade e continuar só na especial para eu poder sair com uma aposentadoria melhor, ou eu esperar eu ter os 85 ser mulher e 95 ser homem para não ter o fator previdenciário. Porque o fator previdenciário, ele é muito prejudicial à aposentadoria. E é uma perda que ela chega a 50% e você nunca mais vai conseguir isso. Você contribuiu para aquilo, mas é um castigo que está sendo dado a você por você estar saindo antes. Tá? E não existe mais a desaposentação, porque as pessoas saíam e retornavam ao mercado e entravam com a desaposentação e aí melhorava a renda, porque ficava com um salário de aposentado e mais um da ativa, e aí conseguia melhorar e desaposentava e aposentava pelo teto do INSS, tirando esse fator previdenciário. Só que isso o Supremo falou que não é possível. Então, tem que pensar muito antes de sair. Porque se sair, só vai ter perdas daí em diante, porque nunca o benefício acompanha a realidade da alteração do salário mínimo e com isso, com os anos, as pessoas acabam falando assim, nossa, quando eu aposentei eu ganhava 3, 4, 10 salários mínimos, hoje eu ganho 1, porque a tendência realmente é ir diminuindo. Então, faça um planejamento para se aposentar. Não saia com perdas, porque está vindo aí toda uma mudança. Mas se você já tem o direito agora e a mudança passar, você vai poder usar os requisitos que você já tinha aqui, porque direito adquirido. Você já adquiriu, você vai sair nesses requisitos. Se o próximo não for melhor, você vai sair aqui. O ideal é que se faça realmente um planejamento previdenciário para saber o que é melhor, se é agora ou se é depois. Bom, nós falamos até agora sobre aposentadoria, mas baseado em regime CLT. E o técnico ou tecnólogo que é funcionário público, está lá fazendo a sua função radiológica? Então, são dois regimes diferentes, Márcio. O CLT é o regime geral da Previdência Social e, normalmente, o que é funcionário público, que é servidor público, ele tem um regime próprio da Previdência Social. No regime próprio, a gente vai usar a Constituição aí, que a Emenda Constitucional 47, ela trouxe a necessidade de uma lei complementar para que exista a aposentadoria especial no serviço público. E isso nós já temos aí mais de 10 anos, né? E essa lei complementar não saiu. E as pessoas foram completando 25 anos, como por exemplo, técnico em radiologia. Completou o tecnólogo e agora ele vai continuar trabalhando? É justo que ele, funcionário público, continue exposto e aquele do regime geral não continue exposto? Mas não cabia a aposentadoria, porque exigia a lei complementar. Começaram a propor-se, então, mandatos de injunção, que é para que esse mandato de injunção é uma previsão legal que nós temos quando há uma omissão na lei para que eu consiga que aquela lei que não exista ache um caminho para que eu tenha o meu direito. Ele tem o direito a se aposentar,
mas não existe a lei complementar. Então, foram entrando mandatos de injunção, não só de técnicos, mas de todos os que trabalhavam em área especial. Até que o Supremo chegou a uma decisão e falou o seguinte: até que exista essa lei complementar, o mesmo que se aplica ao regime geral, ao quem é CLT pela Previdência Social, lá o INSS, vai se aplicar ao servidor público. Até o mesmo artigo de lei, que é o artigo 57 da Lei 8.213, será aplicado no que couber ao funcionário público que completar o tempo. Então, se ele completou os 25 anos de servidor público na área de, por exemplo, de técnico em radiologia, exposto à radiação ionizante, ele vai procurar a parte administrativa, o órgão administrativo ligado aonde ele trabalha, ou a prefeitura, ou o estado, ou a União, e vai requerer a aposentadoria especial, porque esse mandato de injunção dá direito a ele administrativamente de ser aposentado. Então, ele também pode sair já pela aposentadoria especial, embora não exista a lei complementar, porque pelo julgamento, até que exista a lei complementar, vai ser feito com ele o mesmo que está sendo feito com quem não está no serviço público. Entendi. Bom, pelo que a gente conversou aqui, eu entendi assim, que hoje no dia atual, quando a pessoa fala, vou me aposentar, ela precisa pensar bem. Sim. Pensar bem, ver se ela preenche todos os requisitos, se é a hora ideal para fazer isso, né? É isso mesmo? Exatamente. Ninguém pode falar assim, vou me aposentar e eu me aposentei porque eu não quero mais trabalhar. Porque depois que se aposenta, não existe mais a possibilidade de dizer, se eu tivesse pensado, eu não tinha aposentado. Não existe mais a chamada desaposentação. Aposentou, está aposentado. Bom. E aí ainda tem que falar o seguinte, que quem trabalha em atividade especial, ainda existe o entendimento do INSS que ele não pode retornar à atividade especial. Então, se eu sou um técnico em radiologia e trabalho com radiação ionizante, eu não vou poder voltar a trabalhar nessa atividade, porque minha aposentadoria será suspensa até que eu pare novamente de trabalhar. E ir lá e falar, olha, eu não estou mais trabalhando, ter de novo. Então, o que tem que ser feito? Você tem que pensar antes de sair, porque para a atividade especial, no momento, sem ser judicialmente, você não pode voltar ao mercado de trabalho. Você pode voltar em uma outra atividade. Agora eu vou trabalhar como professor, aí pode. Vou trabalhar como secretária numa empresa, vou trabalhar numa área não especial. Você pode voltar tranquilamente. Numa área especial, você não pode voltar a trabalhar no momento. Agora, isso vai ser julgado muito breve pelo Supremo, porque há um recurso e esse recurso está para ser julgado, ainda não tem data, ele acabou de ser separado para julgamento agora, então eu acredito que dentro de mais ou menos um ano, a gente vai ter uma resposta se realmente vai ficar desta forma, não podendo voltar para a atividade especial ou se vai se permitir a volta para a atividade especial. Mas no momento, as pessoas que estão voltando estão, assim, discutindo judicialmente se podem ou não. E agora, com esse processo que foi selecionado e que ele vai servir de parâmetro para todos os outros que exercem atividade especial, caso eu volte a trabalhar, o meu processo vai ficar parado, aguardando o julgamento desse. E com isso, o INSS acaba suspendendo o seu benefício de aposentadoria e você vai ficar só com o seu salário que você já tinha antes. Então, pense antes de sair. Se é para ficar com o salário que eu já tinha antes, de repente compensa eu continuar trabalhando, se eu realmente não quero me aposentar, não quero ir para os meus aposentos, que é o que é a aposentadoria. Certo. Então, assim, a questão salarial vai depender muito desses vários cálculos, tempos, fatores Sim. que a gente falou aqui. E uma coisa, assim, para a gente fechar. A gente sempre ouve o seguinte comentário. Eu fui ao INSS, levei X documentos. Quando chegou lá, faltou um documento. Aí eu precisei voltar, providenciar o documento e voltei ao INSS.
Quando eu voltei, faltou um outro documento. Então, assim, em termos de documento, assim, a maioria das pessoas, infelizmente, não tem o hábito de guardar documentos, separar documentos. Se eu fosse hoje ao INSS, você falaria para eu levar o que especificamente? Olha, Márcia, você precisa desses documentos. Se a sua aposentadoria é uma aposentadoria especial, você vai ter que agendar. Se a sua aposentadoria é uma aposentadoria por tempo de contribuição, você vai ter que agendar. Você liga no 135 e faz o agendamento. Não existe a aposentadoria escrito como aposentadoria especial. Você vai agendar uma aposentadoria por tempo de contribuição, porque, como eu disse, a aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição. Você vai ligar no 135, vai agendar ou vai no site da Previdência fazer o agendamento. Ali vai ter um rol de documentos necessários. Mas, basicamente, quais são os documentos necessários? Se a aposentadoria é especial, eu tenho que levar o PPP. Tá? Se ela não é especial, mas eu tenho um período de especial em que eu vou querer que aquele tempo seja incluído como especial, porque é vantajoso eu incluir com tempo de especial, mesmo que eu tenha o tempo para sair por tempo de contribuição, porque quanto mais tempo, melhor para mim, para a aposentadoria no cálculo do fator previdenciário. Se eu vou incluir esse tempo, eu tenho que ter este PPP. Então, o PPP na aposentadoria especial ou no tempo de contribuição, quando eu tenho um tempo especial, é essencial. Fora isso, carteiras de trabalho, todas as que você teve, se você perdeu algum boletim de ocorrência da perda dessa carteira e a reconstituição dela em um novo documento, onde deverão, além de ter a reconstituição e o boletim de ocorrência, você deverá ter documentos da empresa que comprovem que você trabalhou ali. Por exemplo, cópia do livro de empregados, olerites da época, porque essa carteira ela vai ter data posterior ao meu vínculo. Porque se eu trabalhei há 5 anos atrás e perdi a carteira hoje vai sair a nova carteira vai sair com data hoje e esse período é anterior. Então, desse período anterior, eu tenho que fazer, quando eu faço essa anotação na carteira e vou levar ao INSS, eu tenho que ter provas que esse vínculo realmente existiu. Então, a empresa tem que dar cópia do livro de registro, eu devo ter o lerite e tudo mais. Eu devo levar, quando eu vou, todos os meus documentos pessoais. Se o homem, até o certificado de reservista deve levar. Até porque se ele serviu, aquele tempo ali que ele serviu, vai contar para a aposentadoria dele, vai somar no tempo dele também de aposentadoria. Então, todos os meus documentos pessoais, título de eleitor, certidões de nascimento, casamento, certidão dos meus filhos, todos os meus documentos pessoais eu devo levar. É bom que a pessoa vá ao INSS, antes de pedir a aposentadoria, e peça o seu CNIS. O que é o CNIS? Ali é um documento onde estão todos os seus vínculos de trabalho, para ele verificar se todos os vínculos constam realmente dali. E existe não só o CNIS com vínculo, mas com a relação de salários. Se você você vai verificar se todos os seus salários estão ali. Vamos dizer que estejam faltando alguns salários ali, o lançamento de alguns salários. Eu devo ter esses olerites, ou eu devo procurar a empresa e pedir a cópia desses olerites e levar, para completar esse CNIS meu, para que tudo isso esteja perfeito. Se meu CNIS estiver perfeito, eu levar meus documentos pessoais, o meu PPP, as minhas carteiras de trabalho, no dia que eu for aposentar, eu não vou precisar voltar para nada. Agora, se eu levar picado, vai haver exigências e eu vou ter que cumpri-las. Por isso as pessoas vão tantas vezes e às vezes é indeferido porque a pessoa não levou o documento. Então, tudo que eu falo, prepare-se antes de aposentar. Vá até o INSS, você pode pegar uma senha no INSS, para o meu INSS, só chegar no balcão pedir, no rapaz que atende ali para dar a senha, eu queria uma senha para o meu INSS. Ele vai te dar uma senha, você em casa com essa senha, você consegue acessar todos os documentos que o INSS tem sobre você no seu CNIS. Você acessa, imprime, ou até na tela, você verifica toda a sua vida laboral, e aí você vê, se estiver faltando alguma coisa, você já providencia, já arruma antes da data que você está agendado para a aposentadoria. No dia da aposentadoria vai ser bem mais simples. Sempre que houver PPP, o PPP vai ser encaminhado para o médico perito do INSS para que ele avalie
se realmente a atividade é especial ou não. Então, a aposentadoria especial, ela não sai no momento. Mas, se tiver tudo certo, indo para o médico perito, quando retornar, automaticamente já é concedido o benefício, se realmente eu fizer jus. Ou seja, tem que se programar. Tem que se programar. Tem que se programar. Tá. Legal. Doutora, muito obrigado. Foi Imagina. muito bom conversar aqui, tirar essas dúvidas. Acho que vai ajudar muita gente. Tá? Pessoal da Ensina, espero que vocês tenham gostado aí. Tenho certeza aí que foi muito útil. Claro, ainda vão ficar algumas dúvidas, tá? Dúvidas que vocês tiverem, encaminhem aqui para Ensina Radiólogos. Nós encaminhamos para a doutora Lúcia para esclarecer, mas você viu, até pela internet é possível ter acesso às informações. Tem que disponibilizar tempo, ir ao INSS, criar uma senha e pela internet você ter essas informações. Programe-se para que tenha um futuro, uma aposentadoria bem legal. Foi bom falar com vocês. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, eu estou a dispor. Se por caso necessário que eu volte, eu me disponho a voltar, não há problema nenhum. Eu respondo a perguntas que forem me enviadas, pode enviar para o meu e-mail, e eu respondo, devolvo para a escola. E aí vocês disponibilizam para quem questionar vocês. Foi um prazer estar aqui. Prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigada.